algo importante para mim e para você. Porque somos igreja, mas o que é ser igreja? Igreja é ser corpo de Cristo. E o que é ser corpo de Cristo? Entenda. Jesus cumpriu um ministério aqui na terra. Onde os pés de Jesus chegava ali a esperança. Onde as mãos dele tocavam, chegava ali cura. Onde os lábios dele chegava ali a palavra de Deus, mensagem de Deus. Eu e você somos corpo de Cristo. E Deus quer nos usar para tocar pessoas, para falar com as pessoas, para ministrar as pessoas. Nós somos servos. E como podemos servir a Deus? Eu aprendo aqui, nesse texto bíblico, com esse menino, com esse jovem. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli. Ele era o sumo sacerdote, já envelhecido, mas era a figura de autoridade. Era aquele que ministrava, que ensinava, que tinha lei. E a Bíblia diz que Samuel se submetia. Ele servia a Deus, servindo a Eli. A mãe dele havia ofertado ele, consagrado ele ao Senhor. E quando Samuel atendia a Eli, ele fazia as coisas ali que lhe era ordenado e coordenadas para fazer. Em meu coração fica um sentimento. Tudo sem pretensão. Por que Samuel servia? Porque ele estava ali para servir. E o que ele queria? Apenas servir. Samuel não sabia nada do que iria ocorrer no futuro. Ele não tinha noção das coisas que viriam posteriormente. Mas ele servia. Igreja, Deus olha o teu coração. Quando você serve, quando você faz, quando você realiza, entenda, Deus está te olhando, Deus está te vendo. O futuro, amanhã, pertence a quem? Aquele menino serviu, cuidou daquele templo, mas ele não tinha noção do que o futuro reservava para ele. Hoje nós estamos aqui, servindo ao Senhor, procurando dar o nosso melhor. O amanhã não nos pertence. Pode ser que tenha crianças, jovens, até mesmo adultos entre nós, que Deus vai te levantar com poder e grande glória, que você não tem ainda noção do que Deus não pode fazer através da sua vida. Aquele menino corriqueiramente servia no templo, mas ele não tinha noção do que Deus tinha reservado para ele. Mas ele tinha algo que precisa ser despertado em nós. Sem nenhuma pretensão, ele servia e servia. Mas ele, servindo ali ao sumo sacerdote, quando esse sumo sacerdote tinha 2 filhos, que era Hofni e Finés, eram maus exemplos, eram homens maus, perversos. A referência que Samuel tinha de servir, se fosse depender dos filhos de Eli, era zero. Ele não tinha referência de serviço olhando para os filhos de Eli. E por que serviu então? Porque seu coração estava inclinado a servir. Ei, eu quero que você olhe aqui. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é Ele que avalia teu serviço. É Ele que avalia você. Ele tem uma recompensa para mim, para você, para todos nós. E pode ter certeza, Ele é fiel e justo para galardoar a todos aqueles que trabalham e que labutam para Ele. Aleluia, Deus. Só precisamos nos entregar, nos doar, fazer. É para Ele, é tudo para a glória dEle. Se fosse depender de motivação, Samuel tinha zero de motivação. Porque os filhos de Eli aprontavam e ele estava certinho. Os filhos de Eli erraram, mas ele estava ali para servir a Deus perante Eli. Ainda no versículo 1
diante desse versículo, eu fiquei pensando, meu Deus, por que é raro? Por que a raridade da revelação de Deus? Se Deus tem prazer de falar com o homem, se Deus tem prazer de manifestar-se, por que é raro nesse tempo? E aí eu entendo, o pecado, ele ofusca a revelação de Deus. O pecado bloqueia-nos, impede-nos de enxergar, de ver, impede de Deus se revelar a nós. E aí é um caminho para mim, para você, para nós. A humilhação. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos rendemos diante dele, a revelação dele vem sobre nós. Deus quer trazer revelação nesses dias, amados, para nós. Estamos numa terra apodrecida. Estamos em um tempo pela qual o mundo caminha de mal a pior. Onde os homens não têm noção, não tem mais temor a Deus. Afronta-se Deus de maneira descarada. Afronta a palavra de Deus. Afronta símbolos cristãos. Fala-se o que quer sobre Deus, sobre a igreja, sobre os líderes, sobre os pastores, com a única desculpa, a mídia livre. O Brasil é um país laico. E com essa desculpa se afronta Deus, se afronta o Senhor, se diz contra o nome de Deus. No meio dessa geração ímpia, perversa, que não teme a Deus, que não conhece a Deus, Deus quer se revelar na sua igreja, se manifestar, trazer sobre nós, amados, um peso de glória. Esse menino, Flávio José, o grande historiador judeu, diz que possivelmente ele teria uma faixa etária de 12 anos quando Deus se revelou a ele. Era ainda muito jovem. Exercia funções como um secretário particular de ali. E quando eu vejo esse menino de apenas 12 anos se predispondo a servir, a cuidar daquilo que outros deveriam fazer, mas não tinha outro, e ele estava ali cuidando. Sabe o que eu aprendo com isso? Para servir a Deus não tem idade. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Há trabalho na obra de Deus para todos nós, amados. Deus trabalha de maneira eclética. Deus usa todos. Quantos anos tinha lá quando Deus chamou ele para fazer lá? 500 anos. 500 anos. Entende isso? Quando Deus chamou Abraão, 75 anos. Quando Deus chamou esse menino, uma tenra idade, ainda novo. Isso significa dizer que não importa a idade que você tem muita coisa para fazer para Deus, tem muito ainda para realizar pelo Senhor. Só precisamos nos predispor e dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Deus. O versículo 2 diz assim: certo dia, em um dado momento, como disse no versículo 1, a Bíblia diz que as visões e as revelações eram coisas raras. Havia um silêncio profético. Não era comum, normal ter revelações, ter visões. Mas naquele dia Deus resolveu iniciar um novo tempo, um novo processo. E a Bíblia diz que Deus quebra o silêncio, porque chegou o dia, chegou a hora de Deus, o momento do Senhor de trazer um novo tempo para Israel. Eu creio que Deus quer quebrar silêncio na tua vida. Oh Deus! Deus quer quebrar o silêncio para essa geração. E Deus quer levantar profetas, servos e servas como o profeta dele, para trazer uma palavra dele, para trazer uma revelação dele. Sim, chegou o momento, e esse é o momento de Deus para mim e para você. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu só preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque os dons são dele, a capacidade é dele, o ministério é dele, tudo é proveniente dele. É ele que usa a minha vida, é ele que usa a tua vida, é ele que nos usa para a glória dele. Deus quer quebrar esse silêncio. Deus quer
dizer assim, 2 homens dormindo. Um velho idoso, um menino de aproximadamente 12 anos. Um contraste. Um no fim de jornada, outro no início da caminhada. E a Bíblia diz que uma voz ecoa, eclode no silêncio da noite, invade e ecoa no templo, e soa uma pessoa. E não é o experiente sacerdote, não é o idoso acostumado a ter experiências, não. Quem ouve aquela voz é um menino que pouco entendia de revelação, pouco entendia sobre Deus, pouco sabia sobre essas experiências, mas aquela voz é contundente. Samuel, Samuel. Deus chama, amados, a mim e a você de maneira única, porque Ele quer usar a minha vida, a tua vida. O que Samuel entendia de voz de Deus? Nada! Não compreendia a revelação, não entendia essas coisas, mas Deus estava chamando. Ei, igreja, entenda, sou pastor, sou teólogo, mas escuta o que eu vou dizer. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você tem que se preparar, mas escuta uma coisa. Independente do que você conhece, independente do que você sabe, o Deus que tem grandes coisas para fazer na tua vida, Ele te chama e te capacita para realizar a obra. Samuel era inexperiente, sabia nada, mas ainda assim Deus estava chamando ele. E por que chamava? Porque ele sabia muitas coisas? Não, porque ele tinha um coração pronto para obedecer. O seu coração está pronto para obedecer. Pode ter certeza, Deus está contando com você. É você que Deus vai usar, independente das tuas limitações, independente das experiências que você tem. Mas aí eu vejo que esse menino, quando ouve a sua voz, é madrugada, possivelmente ali 5 horas da manhã. Olha aquele sono gostoso, 3, 4 horas. E a voz ecoa: Samuel, Samuel. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele já estava deitado. O versículo 3 diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que significa isso? Que o candeeiro ali era enchido de azeite, para que se perdurasse a iluminação a noite inteira. E a Bíblia está dizendo que antes que esse candeeiro, antes que a lâmpada se apagasse, isso quer dizer, já estava quase amanhecendo. E Deus agora chama Samuel. E a Bíblia diz que o que faz esse jovem? Ao ouvir a voz chamando o seu nome, ele se levanta e diz: eis-me aqui. O seu estado de prontidão é imediato. Levanta-se da cama. O versículo 5, a parte A, diz que ele correu a Eli. Se Samuel fosse com muitos irmãos preguiçosos, o que aconteceria? Vou levantar daqui lá. Deixa eu botar o travesseiro aqui, cabeça aqui. Agora, desculpa a maneira que eu vou dizer. Ele poderia dizer: tanta hora para esse velho me chamar, já se o dia todo, agora de madrugada, na hora do meu sono, nem na hora de dormir eu tenho paz. Não. A Bíblia diz que ele levanta e sai correndo. Vai até ele e diz: eis-me aqui, porque você me chamou. E eu lendo mais o texto, eu passo a entender esse cuidado de Samuel, apesar de ser um menino. Olha o versículo 2 que diz. A Bíblia diz que
Eli deitado, o seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Então Eli tinha o quê? Ele estava ficando cego. Ele tinha problema de vista, não enxergava bem. Isso significava dizer que qualquer coisa que ele teria que fazer, ele precisava de auxílio, precisava de ajuda. E quando Samuel ouviu a voz dele, ele deve ter pensado: o meu Senhor Eli está precisando de mim. Sai correndo, vai em direção a Eli e diz: olha, estou aqui, o que você precisa? Mas aí ele diz: eu não te chamei. Eu fico a imaginar Samuel voltando para cá: eu não estou louco, eu não estou doido, eu ouvi meu nome ser chamado 2 vezes. E ele deita novamente, pela segunda vez a voz chama: Samuel. Samuel sai o menino correndo, chega lá e diz: eis-me aqui, porque você me chamou. Chamei não. Voltando para cá, ele segue o elemento. Ou hoje, o velho sacerdote está com espírito de brincadeira, ou eu estou ficando melhor. E a terceira vez após ele ter deitado, a voz chama de novo: Samuel, Samuel. Da mesma maneira. E ele corre para falar com ele, perguntando se ele estava sendo solicitado. Sabe por quê? Que ele correu 3 vezes para ele, porque ele não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia, não discernia que era Deus que estava falando com ele. E aqui tem algo muito forte que Deus falou no meu coração. Deus falou 3 vezes, por 3 vezes com este menino, e ele não entendeu que era Deus que estava falando com ele. E quem foi Samuel? Um dos maiores profetas que pisou sobre o território de Israel. Uma das maiores referências proféticas. Aquele que a Bíblia diz que nenhuma só palavra deixou de se cumprir, mas que na primeira experiência não sabia distinguir que era Deus que estava falando, não sabia discernir que Deus estava falando com ele. Ei querido, presta atenção nisso. Tem esperança de Deus me usar, precisa ser usado por Deus. Sabe por quê? Samuel não entendia nada, ele não conhecia a voz de Deus. Aprenda isso. Tudo tem um começo, tudo tem um início, tudo vai ter a primeira vez. E esse menino, na sua primeira experiência, era falho, porque por 3 vezes Deus falou com ele e ele não entendeu. Deus quer começar algo em nós, irmãos. Samuel não entendeu, ele não discerniu, mas Deus continuou falando. 1, 2, 3 vezes. Sabe por que Deus insiste em falar com você? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não ouça, mesmo que você não discerna, é porque Ele quer fazer cumprir o propósito dele em você. É por isso que insistentemente Ele tem falado. Às vezes você pensa que é um recado, às vezes você pensa que é um homem, que é alguém, é uma pessoa. Não, é Deus falando com você, é Deus dizendo para você: ei, eu quero transmitir a minha vontade, o meu querer a você. E vocês não estão entendendo, somos como Samuel. Ficamos sem entender, sem discernir o que Deus está falando. Deus estava afinando o ouvido de Samuel para os grandes momentos de revelação que ele teria ainda em toda a sua vida. Deus estava insistindo com aquele menino, permitiu que ele se levantasse e fosse de maneira errada. Por 3 vezes eu sou um sacerdote. É porque Deus estava lhe forjando agora aquele homem, estava formando nele, estava gerando a sua experiência. Apesar dele ser obediente, ele não tinha discernimento. Apesar dele ter prontidão para fazer
Deus, mas eu não sei como. Eu gostaria tanto de ser útil, eu gostaria tanto de ser usado. Ei, queridos, essa é a situação de Samuel. Ele não sabia como. Então eu te digo em nome de Jesus, se você está assim no seu coração, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não sei como. Hoje é a hora de você responder para Deus: Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo ouça. Fala que teu servo ouve. Faz cumprir em mim a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Eu olhando para esse texto vejo o contraste da inexperiência com o experiente. O inexperiente não sabia discernir, mas o experiente. E ele, porque demorou tanto a entender que era Deus que estava chamando Samuel? Poderia ser o sono, o cansaço, ou seria a ausência de uma experiência mais profunda com o Senhor que já havia ficado para trás. Sabe por que muitas das vezes a igreja hoje não percebe que Deus está fazendo algumas coisas em alguns corações e algumas vidas? É porque já invadiu o nosso coração uma frieza, já gerou uma mornidão no nosso coração que não nos permite mais enxergar que Deus é o mesmo que faz, o mesmo que fala, o mesmo que opera. Aleluia, Deus! Eli não estava entendendo que Deus estava chamando aquele menino. Eu creio que muitas vezes Deus falou com Eli, mas agora ele não discernia que Deus estava falando com esse menino. Adolescentes, jovens, Deus quer levantar uma nova geração. Irmãos adultos, casados, não importa a sua condição, entenda. Deus quer usar você. Aleluia, Deus! Deus quer usar a igreja. É tempo de nós dizermos: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Aqueles que são mais experientes, em nome de Jesus, transmita instruções para os mais novos. Aqueles que são novos, ouçam os mais velhos. Aprenda a ouvir. Não adianta apenas ter vontade de fazer se você não tem submissão no coração. Samuel, ele teve a revelação, mas ele não sabia o que fazer com ela. Aí o que ele fez? Ouviu. Quando ele discerniu, ele disse: olha, Deus está te chamando, menino. Você vai voltar para a tua cama. Você vai deitar. Quando a voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, que teu servo ouve. E ele obedeceu. Retornou. Aguardou a voz ecoar. Mas quando eu chego nesse ponto, meu coração se enche de júbilo. Porque Deus tem muito mais do que aquilo que você espera. Nas 3 vezes, uma voz se ecoou, chamando aquele menino. Mas na 4ª vez tem algo mais. Sabe o que significa dizer isso, irmão? Deus tem te chamado. Mas quando você responde, você vai ver que Deus tem mais para fazer com você. Por favor, se você puder acompanhar comigo o versículo 10. A Bíblia está dizendo assim: veio o que, irmãos? Veio. E o que mais? Veio quem? Senhor. Não foi um anjo. Não era uma visão. Não era apenas uma experiência mística. Talvez indescritível para nós, mas incomparável para esse mundo. A presença de Deus invade aquele templo, invade o local onde ele está. E a Bíblia está dizendo aqui: poucas pessoas tiveram essa experiência. E essa experiência está sendo dada a uma criança, a um menino, a um adolescente, a um iniciante, a um principiante. A Bíblia está dizendo: e veio o Senhor, esteve ali. Deus entrou naquele quarto e esteve ali diante de Samuel. Você entende o que eu estou dizendo? É isso que Deus quer para mim e para você. É essa experiência de você ver a presença dele e a glória dele. Eu acho forte
A Bíblia diz que o Senhor veio até esse. Que o Senhor veio até o quarto dele. Veio até onde ele estava. Mas é muito mais forte eu compreender que esse Deus que veio até Samuel, se manifestava ali no quarto para falar com ele, esse mesmo Deus se encarnou como Deus Emanuel há 2000 anos atrás. O Deus conosco foi para uma cruz e hoje ele habita em mim, dentro de você. O Espírito Santo, ele mora em nós, habita em nós, ele tem vindo até nós e às vezes nós não percebemos a presença do Espírito em nós. Mas para Samuel era algo forte, diferente. Não era mais o sacerdote que estava ali para falar com ele. Era o próprio Deus, o dono da obra, o Criador, aquele que tem controle sobre todas as coisas, estava ali. E ele agora veio e disse para aquele menino: Samuel, Samuel. E ele responde no versículo 10: fala, pois o teu servo ouve. Pode falar, Senhor. Estou aqui. Vou ouvir tudo. E eu quero encerrar essa palavra com um foco. Não dá tempo de destrincharmos todas as coisas.